Olá, queridos amigos, queridas amigas da comunidade Paz e Bem, nossos seguidores da Universidade Livre Pampédia e todos que nos acompanham aqui no nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje nós estamos aqui com dois convidados queridos que já estiveram aqui no nosso programa, mas só que agora eles vieram juntos e nós vamos discutir um assunto que nos interessa a todos aqui, né? É o Alessandro César Bigueto, que é pedagogo, filósofo, tem mestrado em educação e é coautor dos livros Todos os Jeitos de Crer Comigo, né? Que é justamente uma série de livros pela editora Ática de ensino interreligioso. E o Renato Ferreira Machado, que é também professor, teólogo, doutor em teologia e também lida com a questão do ensino religioso. Então, e também faz ligações entre a cultura, a espiritualidade, a cultura pop. Então, hoje nós vamos falar deste tema que é de suma importância nesse momento no Brasil, de recuos fundamentalistas, de tentativas, às vezes, infelizmente, bem-sucedidas, de tomada do Estado pelo fundamentalismo. Então, nós vamos discutir essa questão do ensino interreligioso. Eu, antes, como sempre faço, gostaria de ler um trechinho, e hoje eu vou ler uma frase do Gandhi, que eu gosto muito, que trata exatamente sobre a questão da interreligiosidade, né? Ele diz o seguinte: após estudos e muitas experiências, cheguei à conclusão que, primeiro, todas as religiões são verdadeiras. Segundo, todas as religiões contêm em si alguma margem de erro. E terceiro, todas as religiões são, para mim, quase tão queridas quanto o meu próprio hinduísmo, principalmente na medida em que todos os seres humanos deveriam ser, para mim, tão queridos quanto meus próprios parentes. Minha veneração pessoal por outros credos é a mesma que dedico à minha própria fé. Gandhi. Eu não sei, as pessoas podem achar esse tipo de afirmação que ele faz um tanto utópica, mas eu digo que eu sinto da mesma maneira. Por exemplo, eu tenho grande veneração pelo Gandhi, ele é hindu. Eu tenho grande veneração pelo Francisco de Assis, e ele é católico, né? E eu sou espírita. Então, eu admiro muitíssimo o Buda e não sou budista. Então, quer dizer, acho que é possível, assim como através da arte também a gente pode se aproximar de outras correntes espirituais, né? Por exemplo, eu adoro um poema de Rumi, que é um poema místico muçulmano, como adoro um spiritual dos negros norte-americanos evangélicos, enfim. Então porque a manifestação do sagrado, ela está em toda parte. Então vamos começar por aí. Como é que a gente pode, a partir daí, né, pensar um diálogo interreligioso e principalmente o ensino nas escolas, como fazer uma educação que contemple essa questão, esse cerne aí. Quer começar, Renato? Pode ser, eu tô te ouvindo aqui, pensando nessa frase do Gandhi também, e eu tô lembrando da minha infância, porque nós somos católicos, minha mãe era do apostolado da oração, era zeladora da capelinha de Nossa Senhora, era benzedeira, ia no terreiro, ia na casa espírita e eu ia junto. Isso é Brasil. O aqui inteiro, tá? Então, eu vou doutorado em teologia para completar a história. Então, primeiro, isso me veio. Segunda coisa, me veio uma frase muito simples de um teólogo que eu comecei a estudar no mestrado, Jürgen Moltmann, que é um teólogo atual alemão. O Moltmann, quando se apresenta, ele diz assim: eu sou luterano, mas minha vocação é o ecumenismo. Ou seja, toda tradição religiosa, você bem ousado aqui, toda tradição religiosa é transitória. Ela é meio para que a gente possa lidar com essa sede de infinito que a gente tem, com essa sede de sentido que a gente tem. Então, a gente tem ali um meio, e aí, claro, não é qualquer meio, é uma comunidade que tem toda uma história que é guardiã e vive e renova essa história no seu cotidiano. Então, é um meio que é respeitado no sentido de que ali tu tem uma história e tu tem uma relação com o sagrado conservada e renovada no dia a dia. E, além do que, as tradições religiosas, e aqui está o meu grande ponto quando eu vou para o campo da teologia,
elas são, segundo o Paul Tillich, elas vão dar a base para a cultura, aonde quer que elas estejam. Então, a gente tem ali algo que é muito importante, mas que não deixa de ser transitório nessa busca do ser humano por um sentido final, por um sentido último para a vida. Alê, você quer comentar? Eu acho, ouvindo também essa questão, é que, pensando do ponto de vista histórico, né, nós temos uma constituição histórica da questão religiosa, desse partilhar de uma mesma crença, ou de um mesmo texto, de uma mesma fé. Eu acho que a grande questão é que, historicamente, nós constituímos isso, né, de uma maneira, muitas vezes, há visões únicas, né? Ou há visões muito fechadas em torno dessa questão da crença, né? Exatamente para constituir um grupo em torno de uma fé, de um texto, etc., nós fechamos essas visões e a partir daí também começamos a excluir outros grupos que não partilham exatamente do mesmo texto, da mesma crença, do mesmo significado para determinadas coisas. Eu penso que até interpretações do mesmo texto, né? E até interpretações do mesmo texto. Eu me lembro, quando eu li o texto que eu gosto muito, o Tratado de Tolerância do Voltaire. O Voltaire diz, né, o ser humano é o único ser, né, o único animal, vamos dizer assim, que mata o outro por parágrafos, porque o parágrafo de um é diferente do parágrafo de outro. Isso é muito interessante, porque nós constituímos, infelizmente, a nossa maneira de enxergar e de ver assim, né? Então, isso eu acho que é um grande impeditivo hoje para pensar a questão, ainda é um impeditivo, apesar de todas as experiências em favor da tolerância, do ecumenismo e esse sentimento de Gandhi, eu acho que isso ainda constitui a nossa maneira de enxergar a religião, né? De modo geral, eu estou dizendo do ponto de vista de um modo geral. E há muitos esforços ainda nesse sentido tradicionalista, né? No sentido de constituir as visões assim. Então, eu penso que por isso é que há uma questão, isso é muito tópico, né? Dizer, ainda nós estamos distantes de reconhecer isso que o Gandhi reconhece, e que talvez para nós hoje isso pudesse ser, para aqueles que são religiosos, né? Para aqueles que têm esse sentimento, como disse aí o Renato, né? Essa sensação de infinito, né, de busca, etc., né, poderia já ser muito tranquilo, né? Bom, o fenômeno religioso é verdadeiro, ou seja, toda religião ela tem algo que constitui de verdadeiro dentro dela, porque esse sentimento humano é legítimo, porque o ser humano percebeu isso, partilhou isso, né? Esse sentimento do divino, etc. Mas engraçado como a gente ainda está distante disso por essa experiência histórica, né? Eu ia comentar o seguinte, eu me lembrei, a hora que você falou, Renato, da sua experiência na infância, eu me lembrei de um trecho que eu, inclusive, já li aqui, mas eu vou reler, porque eu amo de paixão esse trecho, do meu querido e admirável Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que eles dizem o seguinte, né? O que mais penso, testo e explico. Todo mundo é louco, o senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura, no geral. Isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouco, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho, acerto. E aceito as preces do compadre meu Quelemen, doutrina dele de Kardec. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente, metodista, a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório, como você disse, Renato. Mas que coisa linda, né? Isso daí para mim é demais. Aí isso me remete à seguinte questão, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que conversar hoje aqui, né? Você falou da sua experiência, isso aí o Guimarães Rosa falando do coração da cultura brasileira, né? E nós temos essa tradição
sabe, do encontro, da miscigenação das religiões, etc. Mas, de uns tempos para cá, nós estamos avançando, ou seja, retrocedendo, melhor, num fundamentalismo que se fecha, como a Alice falou, né? Se fecha no exclusivismo, na intolerância, de não comunicação e até de perseguição aos outros grupos, né? Então, o Brasil tem esse aspecto de diálogo, mas também tem o aspecto fundamentalista que está cada vez mais crescendo, né? Então, assim, como que a gente pode se contrapor a isso? Porque isso está grave, isso está tomando conta do Estado, isso está tomando conta do Congresso Nacional, das legislações, enfim, é um problema seríssimo aí, né? Quem quer comentar primeiro aí? Lê. Não, se contrapor a isso é algo que exige um esforço muito grande, até porque é aquilo que você falou, apesar dessa religiosidade popular brasileira muito genuína, como o Renato colocou da mãe, e que eu também vivi, muitos de nós vivemos, né? Na minha casa também tinha essas coisas, né? Tinha um que recebia espírito, tinha outro que lia a Bíblia, ou seja, a gente era um pouco filho dessa coisa meio popular brasileira, e que não tem muito né? Ela não é tão sectária, ela não é tão fechada, mas ao mesmo tempo no Brasil a gente também sempre teve um desejo e um esforço histórico de fazer o contrário disso, né? Nunca me esqueço da leitura que eu, estudando Eurípides, da leitura do início do século XX, da tradição cristã criticando o espiritismo como algo do demônio, criticando essa coisa meio popular brasileira como sendo algo muito, muito ingênuo, enfim, que desconectado do próprio espírito religioso, que deveria ser algo mais... Então, isso é uma contradição brasileira, né? E que acho que agora tomou um corpo perigoso, né? Nos nossos caminhos. Eu não sei, eu acho que se contrapor a isso, eu acho que exatamente a questão do ensino, daquilo que nós propomos, né? Do ensino interreligioso, pode ser um caminho para se contrapor a isso, né? Dentro desse elemento que o Gandhi coloca muito bem, né? Do reconhecimento da legitimidade do fenômeno religioso, e, ao mesmo tempo, desse espírito crítico no processo educacional e de entender o processo religioso como um processo, como um fenômeno que o que importa não é necessariamente o dogma, mas o que importa é o sentimento legítimo da fé, é o sentimento legítimo de uma vontade de ser ético, de um espírito crítico em relação ao próprio processo religioso, como ele se constituiu, né? Acho que esses elementos são importantes no processo educativo para que a gente consiga se opor um pouco a isso, de um lado, né? Acho que esse na minha visão, é um elemento muito importante, né? Eu não sei o que o Renato gostaria de contribuir aí nessa... Não, eu penso por aí... Vejo assim, ó, a primeira coisa é a gente se dar conta do grande sincretismo que existe dentro de cada tradição religiosa. Sim. Acho que esse é um caminho. Isso tem que ser muito bem estudado a fundo, estudado a sério, tanto por quem observa o fenômeno de fora, quanto por quem está lá dentro da tradição. Ou seja, isso é tarefa para a ciência da religião e para a teologia. Estou partindo do universitário aqui, porque isso precisa fazer. A gente precisa afirmar isso também como pesquisa, a gente precisa colocar isso como algo elaborado, pesquisado, verificado, enfim. Vamos pegar só a Igreja Católica, que, de certa forma, está aqui no lastro da formação da população brasileira, em termos de colonização europeia e assim por diante, está lá, né? Veio lá os jesuítas, franciscanos, a gente aqui do Sul tem muita influência dos jesuítas por causa das missões e tal. A diversidade católica dentro do Brasil, ela é enorme, enorme, enorme. Nós temos muitas igrejas católicas dentro do Brasil que estão sob esse guarda-chuva da Igreja Católica Romana, só para ficar na Igreja Católica por enquanto. Tá? O que acontece? A gente tem que entender processos e o não falar de alguns processos de forma crítica vai alimentando coisas como fundamentalismo. Quando é que a gente começa a minar essa diversidade, dizer que essa diversidade não é legítima como igreja? No processo de romanização, que vai acontecer ali no lado de toda a questão da república, do liberalismo e tal, quando a igreja
se vê perdendo poder, porque termina a questão do padroado, por exemplo, e aí tu começa, tipo, nós temos que segurar as pontas. Quer dizer, aí tu tem o fortalecimento lá da figura do Papa como líder supremo, e daí, a partir de Roma, vem toda uma diretriz que vai dizer assim, olha, igreja é aquela, a igreja verdadeira é aquela que faz o que Roma está dizendo que faz. Isso é virada do século XIX para o século XX. E a gente é formado nisso aí. Inclusive, eu trabalhei muito tempo com congregações religiosas, com a escola católica, tenho a consciência de que a boa parte das congregações religiosas vieram para o Brasil exatamente por isso. Essas congregações que hoje têm escolas centenárias e tal, vieram por isso, para efetivar essa romanização. Tipo assim, vamos lá ensinar esse povo que está fazendo errado a fazer certo, porque isso não é... Tá, isso é uma coisa. Segunda coisa, e aqui tem uma coisa mais perto de nós, que eu acho que aqui a gente tem algo para a gente se engajar. Quando a teologia da libertação, ainda no âmbito cristão católico aqui, ela começa, ela tem uma primeira atitude meio que, isso aí que tu falava, Alessandro, de olhar um pouco essas manifestações populares, essa diversidade como uma coisa ingênua, supersticiosa, claro, uma excelente intenção de assim, vamos tirar o povo da alienação, né, para o povo se conscientizar e alimentar suas lutas, esperanças e assim por diante. Depois de algum tempo, os teólogos da libertação começam a estudar também a religiosidade popular e começam a ver, não, para aí um pouquinho, aqui tem uma força muito grande. Minha mãe, por exemplo, como benzedeira, em certo período lá, uma visão de teologia da libertação, dizia, não, mas essa mulher está alienada. Isso aí é uma coisa que, depois de um tempo, principalmente a partir das romarias populares e tal, se começa um diálogo, uma aproximação, e hoje se tem uma grande força. E aí a gente tem, por exemplo, toda a teologia popular da Argentina, de onde emergiu o Papa Francisco, que é uma teologia que pega a sabedoria popular como base, como locus teológico. Tá, isso é uma questão. Olhando só a Igreja Católica com sua diversidade, eu preciso começar a me perguntar por outras tradições religiosas que estão aí, outras igrejas que... Também tem suas diversidades. Aí é que tá, que num primeiro momento a gente tem representações dessas igrejas, e aí a Igreja Católica, infelizmente, está junto. Dentro dessa linha de autoritarismo, de fundamentalismo, mas eu preciso olhar, por exemplo, muito aí em voga, as igrejas neopentecostais, elas têm uma variedade muito grande. E tem uma variedade também que é totalmente oposta ao fundamentalismo. Tem linhas totalmente opostas ao fundamentalismo. Então, eu vejo que uma saída é a gente saber quem são, a gente saber quem são esses grupos, a gente lutar para evidenciar isso aí também e ir ao encontro desses diálogos. E a gente está em tempo de mídia, a gente está aqui gravando, né, cada um no lugar. Quer dizer, a gente tem 1000 possibilidades de evidenciar isso como o fundamentalismo tem se evidenciado. Sem dúvida, é só aproveitando, Dom, a questão, por isso que eu acho que o grande lance hoje é o processo educativo, porque nós temos muitos meios e muitos mecanismos de mostrar isso que o Renato está falando. Então, é mais fácil hoje fazer um trabalho interreligioso de diálogo do que foi há 10 anos. E você consegue, naturalmente, evidenciar tudo isso e evidenciar que a própria Constituição religiosa ela não é algo puro. Né? Quer dizer, a ortodoxia foi constituída a partir de uma síntese. Né? É só pensar o cristianismo, agora eu estou lendo alguns autores do cristianismo primitivo, aí você enxerga ali o que é. Você tem uma síntese com os gregos, você tem uma síntese da leitura de Jesus, você tem uma leitura a síntese com o judaísmo, ou seja, ali foi uma grande síntese, sincretismo total, para depois se constituir o processo ortodoxo. E mesmo depois disso, as dissidências, as novas leituras, etc., são enormes. Ou seja, o processo é plural na própria Constituição, né? Exatamente, porque e aí o que acontece é que logo na constituição das próprias religiões todas, né, logo de cara já começa a ideia de heresia, né? Quem não concorda com isso já é herético. E aí também começa a intolerância interna dentro da própria constituição das religiões, né? E sendo que como a religião é um fenômeno óbvio, vivo, dinâmico, em constante mutação, porque como a história é, como o ser humano é, não há nenhuma religião no mundo que é fixa, que é parada, que é estabelecida, porque todas estão em movimento, né?
em movimento e aí se constituindo em novas formas de interpretação, em alguns grupos que saem, que se opõem e ou que são expulsos, enfim, né? Então a diversidade é permanente e eu acho isso para mim é fascinante, né? Não é algo deprimente. Agora, para os dogmáticos, para os fechados, né? Para aqueles que querem uma certeza absoluta, inviolável, coisa que é impossível na dimensão humana, impossível, né? Então, as pessoas se sentem inseguras, se sentem violadas, e essa insegurança gera, muitas vezes, a violência contra o outro, né? Quer dizer, gera violência contra o outro. E é isso que... Acho que tem hoje, por causa do contexto que a gente está vivendo no mundo, não só no Brasil, no mundo, tem mais um elemento que eu acho que é interessante. Eu assisti recentemente a segunda temporada da série Cosmos, que é uma série produzida nos Estados Unidos sobre divulgação científica, né? Tem um cara lá... Que era do Carl Sagan, exatamente, antigamente. Então tem lá um cientista famoso nos Estados Unidos que faz divulgação científica e que ele é o cara que apresenta esse programa. Bom, o programa todo gira em torno do tema da questão do aquecimento global e do futuro do planeta. O que nós, como humanidades, vamos fazer em relação a isso e se nós vamos conseguir não nos matar. Basicamente, esse é o mote de todos os episódios. Um episódio especificamente, eles conta a história do Ashoka. Veja, a história do Ashoka é uma história totalmente ligada à questão da religião, né? Porque para quem não conhece, é um cara da Índia que virou um imperador, matava todo mundo, era um cara super cruel, dominou um território vastíssimo e, num determinado momento, ele foi confrontado por um budista que falou para ele, segurando uma criança morta no colo, olhou para ele e falou assim: você que é tão poderoso, restitui a vida dessa criança. E ele tem um choque nesse momento. Ele fala, ele não era, obviamente, tão poderoso assim. E ele, então, adota os princípios do budismo e espalha isso pelo reino que ele tinha construído. E se torna não violento, né? Exato. Então o cara gastar um episódio inteiro de uma série que tem como objetivo divulgação científica para falar da experiência do Ashoka, dentro de uma ideia de que nós, seres humanos, temos, dentro da visão científica que eles estão passando, uma necessidade de olhar para a questão da ética, é uma coisa interessante, porque a ciência também está sendo perseguida pelos próprios mesmos fundamentalismos que a gente está falando. Então, num momento em que ela também está sendo perseguida, existe uma sinergia da ciência com essa religião humanista, né? E esses elementos todos de sincretismo que vocês estão levantando tem a ver com esse humanismo, porque é uma manifestação humana, né? E que é interessante essa aproximação possível nesse momento, exatamente porque está todo mundo sendo perseguido pelo mesmo problema, que é o fundamentalismo. Essa figura do Ashoka é fascinante. Eu ia só comentar um pouquinho sobre o Ashoka, porque ele, inclusive, ele foi o primeiro que fez educação popular, fez farmácias populares. Ele é considerado o fundador da assistência social no mundo. Isso foi há, sei lá, 3 mil anos atrás, mais de 3 mil anos atrás. Né? Não, uns 2.500 anos atrás. Né? É muito interessante. Mas fala, Lê, desculpa. Não, eu ia só dizer o seguinte, disso que nós estamos falando, né? E aproveitando um pouco de cada coisa aqui, é que eu ainda, a partir de uma crença e dos princípios iluministas do esclarecimento, e que o esclarecimento leva necessariamente, ou tende a levar a uma mudança, né? E uma ampliação de perspectiva. E na medida em que você troca, na medida em que você ouve o contraditório, na medida que você se esclarece, e na medida que você tem uma educação crítica e uma educação que encontra também, ao mesmo tempo, que mostra os pontos de encontro, a tendência é que aquele que participa disso comece também a enxergar as coisas e procurar as coisas de uma maneira diferente, né? Então a gente ainda partilha dessa ideia de que o esclarecimento nesse sentido ilumina e transforma, né? Porque eu acho que esse é o grande caminho do processo, seja no nível universitário, escolar,
naquilo que nós podemos produzir hoje, e a gente tem uma grande capacidade hoje nesse processo, né, de conhecer histórias, de entender pontos de encontro, e de entender a divergência não como um grande problema, mas como algo natural da vida e das relações humanas, né? E que não é porque o outro pensa diferente do que eu penso que eu preciso me atracar com ele, pelo contrário, a gente pode encontrar coisas bonitas na diferença. Acho que, nesse sentido, a gente tem um grande ganho, né, no processo. Eu acho que a gente vai vencendo isso. Porque, apesar do fundamentalismo, eu estou pensando isso por quê? Porque esse momento fundamentalista também nos dá uma grande oportunidade, né? Com certeza. Que no momento em que nós estamos ali achando não, que está tudo tranquilo, que há diálogo sim e tal, e que no final das contas, às vezes não é isso que está acontecendo, e a gente não se deparou com essa situação, a gente acha que está tudo bem. Então, este momento também nos dá a oportunidade de trabalhar pelo esclarecimento. E trabalhar aqui os pontos de encontro. Eu acho que é um momento oportuno para a gente. Não sei o que vocês acham, né? Eu queria, nesse sentido, tem algumas coisas aqui dessas falas que estão me vindo. Começar pela tua, Alessandro. Eu sempre, apesar de hoje já estar lá com doutorado desde 2013, já ter trabalhado em ensino superior e tal, mas eu sempre me apresento como professor de ensino religioso porque foram 20 anos da minha vida como professor de ensino religioso. E eu aprendi a ser professor de ensino religioso exatamente nessa virada que se deu do ensino religioso mais pastoral, confessional, inclusive dentro da escola confessional, para um ensino religioso que tratasse mais como uma área de conhecimento a questão religiosa. Então, eu me tornei professor de ensino religioso, principalmente com uma formação a partir da antiga AEC, né? A AEC, a antiga Associação de Educação Católica, aqui no Rio Grande do Sul, era muito forte, e exatamente nós fazíamos a análise desses materiais didáticos, como a coleção de vocês, né? Que surgiam naquele momento dizendo assim, olha, é possível, sim, a gente ter um programa de ensino religioso, trabalhar isso ao longo, né, do tempo e tal. Hoje, olhando em perspectiva, eu vejo que aquilo ali foi um momento de resistência e que essa resistência é meio Star Wars a coisa, né? Quando a gente pensou que a coisa estava lá no Retorno de Jedi, tá? Todo mundo se aconteceu, não. Isso que surge uma nova ordem, né? O Império contra-ataca, veja. O Império contra-ataque. O Império veio com tudo, apesar... É muito paradoxal. Nesse momento a gente tem lá praticamente o Obi-Wan Kenobi como Papa, né? Que é o Papa Francisco, é alguém que vem de uma raiz pastoral latino-americana muito forte. Isso aí está nele, a gente sabe disso. E é nesse momento que a gente tem uma oposição interna ao Papa que historicamente não se via há séculos. Sim. Inclusive, questões que eu li esses tempos num artigo publicado pelo Instituto Humanitas, da Unicinos, uma questão que hoje já se identifica na Europa como catofascismo. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Não, porque fascismo como unidade de um povo puro, não tem questão religiosa. Tá? Depois eu mando para vocês esse artigo aí, é bem interessante. Pegando, por exemplo, o atual governo da Itália, né, questões que estão ali e tal, né? Aquela ida do Papa a Lampedusa foi já um ato de protesto contra isso, dizendo, vocês estão aqui rezando o texto, dizendo católicos, mas e aí, né? Esse pessoal está atravessando o oceano, vocês não estão olhando. Isso é uma coisa. Segunda coisa, voltando ao Carl Sagan, ao Cosmos, etc., né, quando o Maurício diz assim, é uma série sobre ciência que está falando de religião. Isso é outra questão que a gente precisa retomar, que é a integração da religião com a cultura. Integração da religião com a cultura. Infelizmente, o mesmo iluminismo e a modernidade, eles nos legaram um grande problema com a religião, que é a separação da religião do resto. Sim. Religião é uma coisa e sociedade, cultura, ciência é outra. Enfim. Então, e não isso Não, claro que não. A religião ela tá integrada a tudo, né? O problema é o lugar onde a gente colocou a religião nesses últimos séculos, aliás, e o lugar onde nós colocamos a nossa prática religiosa a partir dessa experiência da modernidade. A gente tem o George Agamben, que nos fala de que a modernidade ela não é laica, ela é profana.
Porque tu pega tudo aquilo que era religioso e transporta para o político, para o econômico e tal, e tira a tradição religiosa. E aí também a gente tem um espaço para esses fundamentalismos, ou seja, se a gente não se afirmar como poder, a gente desaparece. Boa parte desse fundamentalismo também vem desse discurso, tipo, vamos pegar a Europa, as igrejas estão se esvaziando. A gente tem que se fortalecer como grupo, a gente vai sumir daqui a pouco, né? A gente perde a importância, a relevância nesse mundo globalizado. Então, entende? Tem todo um jogo aí, e isso me leva ao ensino religioso na escola. E aí uma coisa que, quando eu fui convidado para esse bate-papo, foi uma coisa que logo me veio, assim, que é uma coisa que, como professor de ensino religioso, eu sempre pensei muito nisso. É muito interessante, vou ser drástico agora, que no dia a dia da escola, no currículo escolar, no cotidiano da escola, o ensino religioso é o tipo de disciplina que ninguém dá bola, ninguém dá importância. Inclusive, a gente muitas vezes diz, mas para quem ensino religioso? Bota mais um período de matemática, bota mais um período de filosofia, né? Uma coisa mais próxima. Agora, quando se inventa de mexer no ensino religioso como estrutura curricular, como agora da BNCC, aí vem um monte de gente atacar. Aí ele ganha importância. Bom, se ele não tem importância no cotidiano da sala de aula, por que é tão importante assim a gente mexer? Porque ele é um campo de disputa de poder. Nós temos que ter muita consciência disso. O ensino religioso, tanto na escola privada, confessional, quanto na escola pública, ele é um campo de disputa de poder. Para dizer, nós ainda temos relevância. E é aqui que a gente vai se estabelecer, junto a esses alunos, assim por diante. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que começar a lidar muito a sério. Nós temos que começar a discutir isso diretamente. Nós não podemos mais tapar o sol com a peneira. A gente precisa dizer, vamos parar de disputar o poder na religião e vamos colocar ensino religioso como aquilo que ele tem que ser, que é uma área de conhecimento. Acho que é por aí que a gente também tem que começar a discutir as coisas. Porque é aí que também tem que vir a crítica à própria religião. Que a religião não pode se tornar, como sempre tem sido no decorrer dos milênios, um instrumento de poder, né? E aí é que a gente tem que desconstruir isso dentro das próprias religiões, né? E a gente, inclusive, fez aqui outro dia um programa com mulheres, né, discutindo teologia feminina, né, e feminista, e mostrando que também grande parte dessa questão é por causa do patriarcado, porque o poder religioso está na mão dos homens, né? Então, quer dizer, são os papas, os pastores, os presidentes de centro espírita, os pais de santo, homens, né, que muitas vezes detêm esse poder, porque em toda a história da humanidade o poder religioso foi na mão dos homens, né? Então nós temos que desconstruir isso e fazer uma religião sem centros de poder. Essa é uma questão importante também para a gente sentar. Você ia falar? E a sala de aula é um espaço de poder, né? Na medida em que você... a gente sabe disso, né? E aí as pessoas também, quando entram nessa questão e querem assumir esse espaço na sala de aula para trazer a sua visão, a sua concepção. Na escola que eu trabalho, por exemplo, nós fizemos um pouco essa discussão que o Renato está chamando a atenção, a partir das novas diretrizes, né, para a religião. E uma das questões que a gente chegou lá, exatamente para tentar equilibrar este jogo de poder, e a escola entendeu assim, a partir da nossa discussão foi assim, olha, então vão entrar diferentes professores, não vai entrar um professor só. A gente vai tentar fazer com que a coisa tenha diferentes discursos, diferentes visões ali para que haja um contraponto. Então, olha, se você é de filosofia, se é tal, você vai entrar. Então, a professora Flávia, ela de História Católica, ela vai entrar. O outro é ateu e vai entrar também. Então, todo mundo vai entrar de modo em que a gente consiga fazer uma grande... E em alguns momentos nós vamos entrar juntos, né? Exatamente para que haja este equilíbrio e que aquilo não seja um espaço de poder dominado por uma única figura. Eu acho que isso é importante, porque às vezes acaba acontecendo dessa maneira. A saída da escola, a nossa saída depois de alguma conversa, foi bastante interessante. Quer dizer, olha... o nosso entendimento, a nossa premissa é a pluralidade, né? Nós temos várias obras hoje que fazem isso, mas, ao mesmo tempo, o espaço da sala de aula vai ser um espaço dividido para que a gente possa ter diferentes experiências, diferentes visões, diferentes discursos, que a gente possa ter um debate para contrabalancear a questão do poder. Acho que esse é um caminho interessante, né? É um caminho plural, né? De fato plural, porque é dar voz a todas as vozes, porque aí que está. Eu critico tremendamente o ensino confessional fechado,
no sentido de, seja numa escola, numa universidade, etc., a pessoa só ser doutrinada numa religião, né? Sendo que, nesse caso, sempre há um desrespeito, porque necessariamente em qualquer escola vai ter gente de várias religiões ou sem religião. Então, se você adota o discurso ou a doutrinação de uma religião, você está impondo isso a muita gente que nem sequer pertence a essa religião, como era no passado, né? Assim, mas eu acho que, por exemplo, nesse sentido, as escolas católicas, muitas deram um bom exemplo nesse sentido, tanto que muitas escolas católicas, eu falo sempre isso, adotam os nossos livros, que são de ensino interreligioso no Brasil inteiro, né? Então mostram que estão trabalhando nessa dimensão do plural, né? Apesar de serem escolas confessionais, né? No sentido de se assumirem como católicas. Mas existe também uma doutrinação subliminar, por exemplo, nas escolas públicas, né? Que não deveria haver doutrinação nenhuma, mas que o professor, que é um católico fanático, um evangélico fanático, etc., acaba doutrinando, obrigando as crianças a fazer uma oração, ou trazendo a Bíblia, ou colocando coisas específicas, e sem que as crianças, ou os alunos saibam. Então, muita gente hoje, né, de direita, acha que os comunistas estão doutrinando as crianças da escola, mas, na verdade, há fundamentalistas religiosos doutrinando crianças na escola, né? Então, quer dizer, na verdade, a educação, infelizmente, sempre pode ser uma doutrinação, por isso que nós temos defendido sempre o pluralismo em todos os sentidos na educação, com filosofia, com espírito crítico, com aula de história, com pluralidade de discurso. Então, eu achei essa saída da escola aí muito boa, né? É dentro da nossa perspectiva, né? Que porque é sempre... desculpa, Renato, pode falar, já falei. Não, por favor. Não, eu só ia... Então... Pode, de novo. Delay. Não, só exatamente a complementação rapidinho. É só por isso, porque no final das contas é difícil você encarnar tudo isso numa única figura, né? Num único professor. É difícil achar um professor que faça tudo isso dessa maneira. Até pode acontecer, mas a gente sabe, né? Educar, estar na sala de aula é propositivo, então a gente quer conduzir para uma determinada perspectiva. A pluralidade também passa por um conjunto de pessoas, né? Expor a um conjunto de pessoas e visões que estejam ali debatendo, conversando, etc., porque isso equilibra um pouco melhor. É nesse sentido. É difícil concretizar isso num único indivíduo, né? Seja professor, seja lá qual é a tendência que ele tenha, né? Só antes de passar a palavra para você, Renato, eu quero dizer que é exatamente isso que nós fazemos na Universidade Livre Pampédia, desde a sua fundação, né? Quer dizer, nós temos professores católicos, espíritas, budistas, islâmicos, judeus, marxistas, ateus, tem professor de todas as cores. Tem até espírita, um ou dois. Tem vários espíritas, porque é mantido pela Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Mas a ideia é justamente essa, ser plural, dar voz a todas as vozes. Fala, Renato. Não, mas eu acho que aí tem uma questão de fundo que a gente não resolveu no Brasil ainda, e que a gente tem que resolver, que é qual é a formação de um professor de ensino religioso. Sim. Tá? Aí eu falo de cadeira. Eu, em 1994, me tornei professor de ensino religioso de 9 turmas de ensino médio de uma escola. Eu era um pouco mais velho que meus alunos do terceiro ano de ensino médio. Por que eu me tornei professor de ensino religioso em 1994, de todo o ensino médio, sendo que eu tinha começado a fazer pedagogia em 93, tinha concluído magistério em 1990, tá? Porque eu era líder de grupo de jovens na paróquia. Aí me botaram para dar aula em 9 turmas de ensino médio. Foi uma escola para mim. Mas a primeira coisa que eu me dei conta é que ninguém me ensinou a fazer isso. Ninguém me ensinou a fazer isso. Quer dizer, eu tive que ir catando daqui, catando dali, dando conta de dar aula para um bando de adolescente. Enfim, vocês sabem como é que é. Quando, como formador de professores no ensino superior, eu já coordenei um curso de pedagogia, já coordenei um curso de teologia, e na pedagogia eu sempre trabalhei com disciplinas de formação para o ensino religioso, e aí eu estou trabalhando com, principalmente, meninas que vão trabalhar com educação infantil ao 5º ano. Quando a gente trabalha o conteúdo mais hard do ensino religioso, elas perguntam, beleza, isso é um semestre, onde é que a gente vai aprofundar isso aí?
Exatamente. Não tem, eu vou saber de budismo, de hinduísmo, sabe? Exatamente. A gente precisa de uma licenciatura em nível nacional. É verdade, é verdade. Precisa de uma licenciatura. Existem licenciaturas reconhecidas localmente, em vários lugares, mas em nível nacional não existe uma formação. A gente tem Precisamos pensar nisso, viu? Essa é uma boa ideia, hein? Precisamos pensar nisso. Ótima ideia, hein? Eu tô aí e, por favor, se pensarem, não me deixem de fora. Essa é uma ótima ideia. De jeito nenhum. Precisamos de uma licenciatura reconhecida. Ponto. É isso. Sabe? É uma batalha, isso é uma batalha política também, porque os pareceres do Supremo sempre são, e eu não entendo por que os caras do Supremo pensam assim, o Estado não pode interferir na formação religiosa, portanto, não pode haver uma formação para professores de nível nacional. Mas não está se falando em intervenção religiosa, está se falando numa formação acadêmica, muito mais derivada das ciências da religião, que vão trabalhar muito mais com a questão da antropologia religiosa, por exemplo, do que da teologia. Aí é outra história. Né? Então, isso eu acho que é algo assim que passou da hora. Passou não, está na hora. Tem que acontecer, tem que ter uma licenciatura, e tem que ser uma licenciatura, porque daí tem uma carga horária suficiente para a pessoa que entrar lá. Imagina alguém que vai fazer licenciatura em História, por exemplo. Ele passa por uma formação, tempo suficiente para ele se sentir seguro e dizer, agora eu assumo. Exatamente. Mesma coisa. Isso é fundamental. Eu vivencio isso em História, por exemplo. Eu tenho dado matéria de metodologia do ensino da História. Tudo bem que as alunas já estão muito mais expostas à história, mas por exemplo, falta uma noção de história enorme. Elas falam, professor, eu preciso de um curso de história, eu preciso entender um pouco de historiografia, porque não basta entender uma metodologia do ensino da história, falta, como é que eu vou fazer isso? Agora, pense isso do ponto de vista religioso. Nossa, aí isso se agiganta, acho que ainda é pior. Essa é uma saída excelente. É que acontece o seguinte, essa posição que nós estamos defendendo aqui, do ensino interreligioso, é uma posição que não é hegemônica. Existem duas posições hegemônicas nesse campo. Uma é tirar totalmente a religião da escola, né, e não tocar no assunto de religião, e a outra é doutrinar as crianças ou os alunos numa determinada confessionalidade, né? Então, as pessoas que pensam como nós são raras. Se você tem gente que fala, por exemplo, a orientadora de doutorado na USP, que era uma pessoa fantástica, Roseli Fishman, né? Ela acha que pelo simples motivo de você tocar no nome religião dentro da escola pública, você já está abrindo... Fere a laicidade. Fere a laicidade e está abrindo a possibilidade para a doutrinação. O problema é que a doutrinação ocorre, né? Ocorre apesar da escola se dizer laica. Então, é melhor lidar com o tema dentro da escola e de maneira interreligiosa do que fingir que ele está fora da escola e não está, né? Então, quer dizer, o problema é esse. Deve ser isso que o Supremo assume, né? Que a escola tem que ser laica, tal, não sei o quê. Só que não é. As pessoas não são ignorância, laicas. Né? As pessoas não são laicas. É uma ignorância porque é o seguinte, a religião faz parte da cultura. O cara, numa aula de história, ele toca na religião. Como ele não vai falar de protestantismo? Ele não fala da história da igreja, ele não fala... Ou seja, a religião ela tá presente totalmente na cultura. Então, você nunca vai conseguir evitar falar de religião. Não tem como. A história não é laica, né? No sentido de que a religião não esteja presente. É impossível. Né? E essa é uma posição sempre muito terrível, né? E aí você tem essa disputa, né? E aí a coisa não avança no sentido da ensino interreligioso, porque exatamente tem esses dois polos que têm interesses que não se coadunam com essa proposição que nós estamos falando. Mas fala, Renato. Não, porque aí se a gente vai olhar a BNCC, a maneira como a BNCC coloca o ensino religioso, e aí eu não sei que movimentos estão sendo feitos nesse momento, nesse sentido, no Brasil, não tem como tu ter aquele ensino religioso sem uma formação específica. Não tem. Exato. Não tem. E ficou muito bom, diga-se de passagem. Eu gostei bastante da forma como a BNCC, eu pessoalmente gostei bastante. A BNCC dispôs ali o ensino religioso, colocou, e aí vejam, o ensino religioso ele não ficou dentro de uma outra área, ele é uma área própria. Exatamente porque tu não tem nada que seja parecido com religião. Religião é um campo próprio, por isso tem que ser tratado como um campo próprio academicamente também. Então, carece isso. Agora vejam, né, a gente está falando de algo que é
antecede a questão acadêmica, que é a visão que a gente acaba tendo de religião. Eu sempre acabo dizendo o seguinte: nós temos que vencer, superar um ditado popular que nós temos, que é o seguinte: futebol, política e religião não se discute. A gente tem que botar no lixo esse ditado. Futebol se fala demais. Política a gente não discute, pois é, né? Pois é, dá no que dá. Exato. E a gente não discute religião, por quê? E por que esse ditado vem para cá? Tá, o futebol por causa do time, a política porque o voto é secreto, só que discutir política não é discutir voto. Né? É muito mais do que isso. E religião é uma questão particular. Religião nunca foi uma questão particular, ela é pessoal também. Ela não é uma questão particular, ela é uma questão social. Pública, inclusive, né? Exato. Aí, essa é a palavra. Religião é uma questão pública. Exatamente. Então, se a gente não começar a tratar a religião como algo público, nós nunca vamos ser um Estado laico. É isso. Exatamente. Tem que ter ali a discussão pública sobre religião. E eu acho que nós estamos já chegando ao finalzinho, nosso tempo voa, né? Sempre a parte 2. A nossa discussão é sempre muito boa, mas sempre o tempo voa, né? O problema é que as pessoas não entendem o que é termo, o que significa laico, né? Laico é o não favorecimento de uma religião específica. É a abertura para a convivência livre de todas as formas de pensar, né? Religiosas ou não. Isso que é a laicidade do Estado, é a laicidade da escola. Não significa você excluir ideias, mas sim trabalhar com ideias. Né? Exatamente. E a gente tem de vencer também esse trauma histórico que a gente tem, porque eu acho que tem um trauma aí que precisa ser expurgado um pouco da nossa vivência, né? Como isso que o Renato falou, sei lá, se a partir do iluminismo, enfim, essa é uma questão, mas de qualquer maneira essa coisa de que religião é algo ilusório, que religião é algo ruim, que religião é algo não sei o quê, a gente precisa vencer um pouco isso, expurgar isso para poder também, né, algo particular, cada um tem a sua e cada um com a sua bobagem, vamos dizer assim. Né? É isso que a gente precisa vencer, né? Certo. Renato, suas últimas considerações aí também. Bom, eu, até o fim da vida, vou me considerar sempre professor de ensino religioso, porque estando ou não em sala de aula dando ensino religioso, estou sempre preocupado com o ensino religioso. E, de novo, a minha última consideração é essa: precisamos de uma licenciatura para formar professores de ensino religioso. Ponto, e vamos começar agora. Vamos lá, temos que fazer essa ideia é ótima, hein? Essa ideia é muito boa, inclusive o que ele falou, a partir da nova BNCC, você tem uma abertura grande, porque foi regulamentado e foi colocado como uma área específica. A abertura é enorme, acho que essa é uma ótima ideia, hein, Dom? Muito bem. Então ficamos aqui, até a próxima, um grande abraço a todos. Tchau, pessoal.